A paz do Senhor, meus irmãos, está começando mais um podcast da nossa convenção, o podcast da Comadésima. E nessa oportunidade nós iremos falar sobre a juventude Comadésima. Nós estamos aqui com a liderança, com o pastor Luaran, com o pastor Fernando, que compõem a liderança da juventude Comadésima, e vai ser um tempo muito interessante, onde nós conversaremos sobre a visão da Comadésima referente à juventude, que é um departamento muito importante dentro da nossa igreja. Certo? Pastor Luaran, queria que o senhor se apresentasse, logo após o senhor, o pastor Fernando, e a gente já começa aqui a engatilhada aqui no nosso podcast. Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor. Primeiro, é uma alegria estar participando, com esse que hoje é uma referência no que diz respeito à apresentação, aos podcasts da nossa convenção em Imperatriz e região maranhense, região tocantina. Eu sou o pastor Luaran Lins, congrego em Imperatriz, sou ovelha do pastor Raul Cavalcante, em Imperatriz, e ovelha do meu pastor, presidente José Alves Cavalcante, aqui na nossa convenção. Por bondade de Deus, temos aí 15 anos trabalhando com a liderança de jovens, 6 anos já à frente da juventude Comadésima, auxiliado por um grupo de obreiros de valor, entre eles meu vice aqui, pastor Fernando, e também atualmente atuando, retornando para a liderança de jovens na UMADI, em Imperatriz, e como vice-presidente do Conselho da Juventude. Só para dizer que o meu ministério hoje tem sido muito focado na formação de líderes e no trabalho com adolescentes e com jovens na nossa convenção em Imperatriz e no Brasil. Glória a Deus. Pastor Fernando, se apresente. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar aqui no podcast da Comadésima, com essas celebres pessoas, Jeff Hackler, ele que é o fera dos fera. É para tu estar aqui, né? Nosso líder, pastor Luaran, e eu estou só carregando as malas dele, tá? Sim, não, claro. Aqui aí o negócio é sério. Então, eu sou o pastor Fernando Lima, nascido aqui em Açailândia, e líder de jovens há pouco mais de 10 anos também. Só na Juventude Humada estou há 10 anos seguidos, presidindo a Juventude de Açailândia, e durante todo esse tempo também exercendo a função de pastor congregacional, passando por 4 congregações, e estamos aqui servindo a Deus, ser uma juventude abençoada. E a juventude Comadésima, nós temos a honra de ser um dos vice-líderes, auxiliando o pastor Luaran, já 6 anos também trabalhando, e é muito gratificante poder fazer a obra do Senhor, ainda mais no meio de pessoas tão especiais e talentosas, como Deus tem levantado para fazer com que a nossa juventude seja aí abençoada através dos projetos e a visão que Deus tem compartilhado aos nossos corações. Glória a Deus. Pastor Fernando, pastor Luaran, a gente teve um ano bem intenso, para quem acompanha a juventude Comadésima, foi um ano tremendo, e eu quero entender qual é a visão da juventude Comadésima, quanto à convenção, quanto a vocês líderes. Eu queria entender o que se passa nesse momento. A gente está saindo de um ano bem intenso e entrando em 2024. Eu queria saber qual é a visão para o ano e que vocês escorressem, porque quem vai assistir a gente é o pastor que está lá, às vezes distante, e às vezes precisa de um apoio, precisa entender mais, e essa é uma oportunidade de estar mais perto de vocês. Bem, a Secretaria da Juventude, assim como da Infância e outras que surgiram, ela, em especial, a da Juventude, foi criada, salvo engano, há 6 anos atrás, quando o pastor nos convidou para estar à frente desse trabalho, uma vez que a gente já desenvolvia também alguns projetos, alguns trabalhos com a Juventude de Imperatriz e com a Juventude Nacional. E ela nasceu como um braço da nossa convenção para justamente dar um apoio, em especial, àquele pastor que está lá na ponta e ao seu líder de jovens, ao seu líder de adolescentes, para que através de uma visão, através de um projeto, nós pudéssemos também levar o que é a nossa convenção, para que cada jovem adolescente também internalizasse o sentimento. Tem muita gente que pensa que a Comadésima é apenas uma convenção que representa os pastores que de 2 vezes por ano se reúnem. Mas essa convenção é muito mais do que isso. Ela não é só uma agregadora de eventos e de AGOs, mas de se preocupar com a família. Quando a gente usa o nome família, obviamente está se referindo a todas as faixas etárias, que vai da criança, do jovem, do obreiro, enfim, de todas as pessoas, mostrando a força. A Comadésima hoje é uma convenção que está em todos, Fernando? Já está em todos? Todos os estados. Já está em todos os estados. Também no Distrito Federal. Enfim, acho que no exterior também já está. No exterior já tem Suriname, acho que já tem alguns países. Então é uma convenção que tem crescido muito. Então a visão é justamente levar os projetos
para que aquele pastor, para que aquele líder, ele possa se sentir diretamente apoiado. Obviamente, pelo tamanho da nossa convenção, nós não temos como, fisicamente falando, estar lá em todos os lugares, até pela demanda, trabalho, família e outras coisas. Mas a visão chega. É como eu uso muito nas minhas palestras, a visão tem que ser maior do que o visionário, né? Onde o visionário não vai, a visão chega. Então a visão tem que ser maior do que o líder. Onde o líder não pode ir, mas a visão tem que chegar e modificar vidas, né? E ser realmente algo que transforme aquela equipe de pessoas que estão trabalhando ali com esse público jovem. Certo. Pastor Fernando, o senhor é pastor de igreja aqui em Açailândia. Há quantos anos? O senhor falou aí rapidamente, 10 anos. Me passou desapercebido. 10 anos. 10 anos. O senhor já foi líder de jovens aqui em Açailândia também. Ele é líder de jovens aqui em Há 10 anos sendo presidente da Almada, né? Há 10 anos presidente da Almada e pastorando a igreja. Certo. Quais são as problemáticas e os desafios que o senhor enxerga hoje quanto à liderança de jovens? Na realidade, GFT, a gente observa que a juventude bem envolvida, a juventude bem sincronizada com a visão que Deus compartilha no coração da liderança, ela é aquilo que a gente vem pregando e falando sempre. Muito mais do que um departamento, é a força motriz da igreja. Então a nossa juventude, quando ela é bem assistida, quando ela é acompanhada de perto e quando ela é impulsionada para fazer, eu não tenho assim dificuldade de trabalhar com a juventude. Até que uma vez me perguntaram, jovens dá trabalho? Aí eu falei, não, eles precisam ser mais compreendidos e assistidos. Então, com relação à juventude aqui em Açailândia, eu sei que todo lugar tem algumas dificuldades, mas a gente veio aí de alguns 2 anos atrás difíceis, aquela situação atípica que parou o mundo, pandemia, tudo, mas aí mesmo assim a gente não parou. Mas a gente observa que a nossa juventude precisa aí continuar focado na maior missão da igreja, que é a pregação do evangelho, que é investir em vidas, buscar almas, resgatar pessoas a Cristo. E dentro desse assunto a gente sempre vai ter uma certa aí, escassez, entre aspas, de mão de obras, né? Mas a juventude de Açailândia em si, eu não tenho o que reclamar. Uma juventude animada, eles não têm dificuldade de receber o projeto e executar a missão. Então, glória a Deus. Graças a Deus. E assim, eu já estou com eles pelo 10º ano seguido. Então, a gente tem uma história junto, tem um envolvimento, muitos projetos. Eu não tenho assim dificuldade de ver, né, excelente. essa juventude. Eu acredito que isso é muito de ti e do pastor Luarão. Vocês são líderes natos, né? Mas para o líder que tem dificuldade com a juventude, o líder que está lá no campo e às vezes tem dificuldade no engajamento da juventude, o que ele deve fazer? Eu acho que o líder, primeiramente, ele precisa, né, pastor Luarão, ouvir mais os liderados, saber os seus anseios, os seus problemas, quais são as suas maiores dificuldades, né? Porque dentro dessa vertente, porque a gente diagnosticar uma situação, às vezes a liderança tem muitas atividades, tem vida pessoal, tanta coisa, e às vezes o liderado tem uma dificuldade de se abrir. Então, às vezes o líder tem uma dificuldade de relacionar, o líder tem a dificuldade de desenvolver alguns trabalhos mais específicos, tem dificuldade, às vezes, da visão, ou até de querer implantar um projeto que ele viu em um lugar e às vezes o projeto pode não ser adaptável aonde ele está. Então são várias situações que o líder precisa estar entendendo de acordo com o tempo e com o propósito de cada ocasião, né? Glória a Deus. Pastor Luarão, o senhor que viaja o Brasil pregando, assim como o pastor Fernando, quais são as problemáticas que o senhor enxerga hoje? Queria que o senhor falasse. Bem, eu acho que o maior problema hoje da nossa juventude, usando a fala de um jovem que há muitos anos atrás, em uma pergunta dessas para ele me respondeu algo que mexeu muito comigo e com o meu ministério. Ele disse, olha, o que mais falta no meio da nossa juventude não são eventos, não são congressos, não são gincanas, não são maratonas, não são pregadores mais avivados. O que nos faltam são referenciais de liderança, são pessoas em que nós possamos nos espelhar, dizer eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, né? Então, assim, eu acho que é um tempo em que a liderança precisa entender que somos e devemos ser exemplos para essa geração
e que o que nós falamos no púlpito é só a ponta do iceberg daquilo que no dia a dia nós precisamos tratar como um discipulado contínuo na vida dos nossos jovens. Nós vivemos um tempo em que todos os dias a mídia, a moda, a televisão tem, de certa forma, influenciado diretamente a nossa juventude. É um tempo em que os valores da pós-modernidade, como o hedonismo, o secularismo, o marxismo cultural, entre outras coisas, têm também ido direto, né, de encontro aos nossos valores judaico-cristãos, e muita gente tem esfriado na fé. Tanto que as pesquisas mostram que mais de 60% dos jovens cristãos, quando entram na universidade, eles se desviam. E a pergunta por quê? Eu, por exemplo, estive 5 anos na faculdade de Direito, tenho 41 anos de idade e não sei o que é o mundo, né? Nunca conheci o lado de lá, nem quero conhecer, graças a Deus. Mas o que me manteve firme na casa de Deus? Foi a palavra, foi um alimento sólido. É isso que vai dar a substância, o nutriente necessário para que os nossos jovens, diante dos vários dilemas, das filosofias, enfim, de tudo aquilo que quer ir de encontro aos nossos princípios, é isso que vai ser a fonte, o alimento para que ele esteja preparado, para que quando ele chegue lá na universidade, quando ele chegue no trabalho, quando ele chegue na escola, ele não esteja anêmico espiritualmente falando. Então eu acho que, primeiro, a liderança precisa entender o papel como referencial para essa geração e, em especial, até primeiro do que isso, é levar os nossos jovens a uma experiência sobrenatural e a um conhecimento profundo na palavra. O salmista, no Salmo 119, diz assim: como pode o jovem manter puro o seu caminho, a sua conduta? Só existe uma maneira: obedecendo a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a palavra que muda as nossas vidas. A palavra é suficiente. O que pregar para os jovens? Pregue a palavra. A palavra é o alimento necessário e suficiente para poder trazer a substância para a vida de um jovem. Pastor Luaran, dentro do que o senhor falou, quais são as características que o líder precisa ter? Eu queria que o senhor falasse depois do Fernando como começasse. Olha, o líder ele precisa desenvolver algumas questões. A primeira delas é ter um relacionamento íntimo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Os nossos jovens, eles requerem líderes que sejam autênticos e que legitimem as verdades bíblicas no coração da juventude, e líderes que sejam cheios do poder de Deus. Não adianta, se você vai para um culto e esse culto não tem a presença de Deus e esse líder não tem o Espírito Santo de Deus como marca essencial na sua vida, se torna um ambiente frio, né? Nós somos aqueles que vamos lá tocar fogo, né? Numa linguagem bem simples. Então o fogo tem que começar do altar. O fogo tem que começar nas nossas vidas. Você, por exemplo, já viu eu dizendo isso muitas vezes: eu não tenho medo, minha juventude é fraca. Eu acho que não tem juventude fraca. Eu acho que tem uma juventude mal direcionada, mal motivada. Essa juventude, quando entende um propósito e é aquecida pelo Espírito Santo de Deus, o difícil é desligar ela, né? O difícil é dizer: para um pouquinho, vamos segurar. O jovem por si só, ele tem uma animação muito grande. Então, assim, eu acho que a questão da... Eu acho não. Força de expressão, eu tenho convicção disso. A presença de Deus na vida, né, o líder precisa ter convicção do seu chamado. A liderança ela não pode ser vista como um fardo. Eu tenho que entender a liderança como um presente que Deus colocou em minha vida para que eu possa executar um trabalho e usar as habilidades e os dons que Deus me deu. E aí eu poderia falar aqui de N coisas que não podem faltar na bagagem de um líder, a questão de ser um referencial para a sua juventude, trabalhar em equipe e, enfim, mais uma série de outras questões que dariam um podcast só para falar sobre isso. Show de bola, pastor Fernando. Liderança, o líder ele precisa também, acima de qualquer coisa, estar comprometido com o propósito e ciente do que ele foi chamado. Porque a maioria dos líderes, a gente vê na Bíblia, que Deus chamou, eram pessoas que estavam ocupadas e não desocupadas. Então, às vezes Deus não vai chamar os desocupados, mas já chama os que estão ocupados para continuar envolvidos. Porém, ele pode dar missões diferentes. Ele fez isso com Pedro, ele fez isso com outros discípulos, eram homens ocupados. Então, primeiramente, quando o líder aceita e cumpre o seu propósito, ou melhor, precisa cumprir o seu propósito, ele precisa ter um comprometimento. O pastor Ana destacou aqui em situações que são preponderantes, fundamentais para o líder desempenhar a sua função. A gente vê algumas orientações de Paulo ao jovem pastor, ao jovem obreiro Timóteo, ali naquelas epístolas, né, ou cartas, falando sobre
O líder, pastor Alan, o senhor há de convenir comigo que o líder de hoje também precisa ter um certo cuidado consigo mesmo. Porque o líder é aquele que procura cuidar de todo mundo, mas ele precisa estar bem para cuidar de todo mundo, né? Paulo orientou isso a Timóteo. Às vezes o líder ele fica esperando grandes projetos para querer executar extraordinárias missões. E às vezes Deus não vai trabalhar assim, entendeu? Então o líder ele precisa entender que para cada situação existe um propósito, existe um tempo determinado por Deus para desenvolver N funções. O líder também ele precisa ser obediente. Todo líder ele tem alguém acima dele. É a questão da hierarquia. Um líder ele não trabalha sozinho. Ele precisa ter equipes para trabalhar. Ninguém trabalha sozinho. Mas ele também é liderado. Líder que não consegue ser liderado não tem condição de liderar. Não serve para liderar. Não serve para liderar. Então o líder tem que entender. Mas nós temos uma hierarquia. O pastor Luaran é o presidente da Juventude Como a 10, eu sou o vice dele. Então eu sei que ele é o meu líder. Nós temos o pastor Cavalcante. Ele é o nosso pastor presidente. Então, seu pastor local. Então, nós estamos vendo também uma geração por aí que tem dificuldade de ser liderado. O líder precisa também ser liderado. Então, excelente. Juventude Como a 10ª 2023, nosso congresso. Eu queria que vocês pincelassem o que foi aquilo. Nossa. O que se deu. Por que, assim, como fazer aquilo ali? O que aconteceu aquilo ali, pastor? Unidade. Eu acho que a palavra é essa. A unidade, ela atrai a presença de Deus. Foi um congresso onde todos estávamos dentro de uma mesma visão, onde não houve competição, né? Nós estávamos ali com um único propósito, que era transformar vidas e glorificar o nome do Senhor. E aí foi uma apoteose de muito poder, de muita glória. Deus fez além do que nós pedimos, além do que nós imaginamos. Foi um congresso realmente extraordinário. Quando a gente fala extraordinário, não estou falando necessariamente em relação aos pregadores e cantores. Eles foram muito bons, eles foram canais. Mas o sentimento do evento, sabe? O mover de Deus, aquela energia, se assim posso dizer, do céu, uma energia do céu que moveu corações, que trouxe uma restauração de ânimo, que trouxe batismo do Espírito Santo, salvação de almas. Então, assim, a gente vai em muitos eventos e hoje qualquer igreja pode levar um pregador famoso, pode levar um cantor famoso, mas nada disso adianta se a ambiência do evento não tiver uma sintonia com o céu. E o que eu posso dizer é que o céu estava baixinho, entendeu? Bem baixinho, né, Fernando? Muito baixo. Eu fiz essa pergunta, pastor Fernando, porque é o seguinte: ao terminar o congresso, eu conversei com inúmeras pessoas e todas elas me relataram a mesma coisa. Rapaz, eu estava com saudade desse sentimento, eu estava com saudade de ver isso novamente, eu estava com saudade de sentir o que eu senti nesse congresso. E não foi uma, não foram duas, foram várias. Engraçado é que eu estava responsável pela mídia, né? E pelo Instagram também da Juventude Como a 10ª, a gente pediu os testemunhos. Foram mais de 30 testemunhos que chegaram, né? Que chegaram até a gente. Né? Que chegaram até a gente. Gente que foi curada de depressão, gente que foi curada, que foi reavivada, gente que falou em mistério, voltou a sentir o ânimo pela obra. E assim, eu achei engraçado, foi porque assim, quando eu pedi, foi uma chuva de comentários. Gente, aconteceu isso comigo. Eu vim de longe, andei não sei quantos quilômetros e cheguei aqui, Deus falou comigo. Foi tremendo. Aí eu queria, pastor Fernando, o senhor que estava à frente também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para entender. O senhor que observou ali tudo, estava trabalhando também junto com o pastor Luaran. Queria que o senhor falasse um pouco. Sem sombra de dúvida, esse congresso marcou a vida de todos que participaram, né? Todos que participaram. Eu tive alguns testemunhos interessantes, né? De Açailândia, a gente levou aí a caravana, salvo engano, de 10 ônibus. Foi 400 ou foi 500 pessoas? Quase 500 jovens de Açailândia, né? Meu Deus. Isso nos ônibus, fora os carros pequenos, pessoas que estavam indo e vindo, né? Mas, por exemplo, eu recebi ligações de pais que falaram assim: pastor Fernando, eu queria que você fizesse um agradecimento na pessoa do pastor Luaran, na sua pessoa, da nossa convenção, por proporcionar um evento tão extraordinário. O meu filho foi batizado do Espírito Santo. Meu Deus. Assim, meus filhos foram batizados. E assim, eu estava no começo meio relutante,
ir para outra cidade, sair daqui. O próprio pai fica preocupado, né, em liberar o seu filho para um outro local. Embora a gente tenha assim preparado, né, toda uma logística, sim, toda a mas é uma preocupação natural. Mas assim, nada vai tirar do meu coração e essa data. Meu filho foi batizado pelo Espírito Santo nesse dia. A minha filha foi curada naquela manhã. Então, assim, eu estou muito alegre. Então, foram N testemunhos como esse. Nós vivemos ali dias assim extraordinários. Nós tivemos cultos, tivemos o poder de Deus, a manifestação, atrações de cantores de fora. Tivemos aí a própria integração que o evento proporciona. Você está ali convivendo com pessoas de cidades, de várias localidades diferentes. E tem testemunho até de gente que foi para esse congresso, conheceu alguém que está casado. Casou, na né? congregação que eu sou pastor, Fernando. Tem gente que conheceu lá no Juventude com a 10ª passada e hoje é marido e mulher. Olha que coisa linda, do céu. Sinceramente, então assim, é um congresso marcante. E que eram daqui e foram se conhecer lá em Belo Horizonte. Juventude com a 10ª 2024. Tema, qual é a visão do ano? O que a gente vai fazer para esse ano? O que o senhor está pretendendo, pastor Loaran? Então, esse ano nós não temos congresso. O nosso congresso ele é bienal, né? Nós tivemos congresso 2024, 2023, 2024 a gente não tem. E a partir de 2025 nós estamos estudando aí junto à presidência, há um pedido da presidência nesse sentido, de talvez tornar o congresso anual, né? É algo que a gente vai conversar ainda, né, Fernando, sobre isso. Não tem nada ainda batido o martelo com a liderança, mas 2025 a gente vem aí com o congresso anual, muito provavelmente no mês de abril de 2025. Entretanto, nós temos algumas programações para 2024. Uma delas é a nossa Conferência de Líderes Juventude com a 10ª, que acontece agora no dia 27 de janeiro, lá em Imperatriz, na Congregação de Jerusalém, vagas limitadas, tá bom? Então, assim, as inscrições já estão abertas a um custo de R$20, um valor simbólico. Nós vamos ter lá, pelo menos, o pastor Loaran ministrando, que é um treinador de líderes também, o pastor Divaldo Filho da Bahia e a psicóloga Sheilane Silva, que vai falar sobre alguns dilemas, algumas questões um pouco mais melindrosas, digamos assim, sobre como lidar com alguns problemas, inclusive de questão de ordem sexual, depressão e outras coisas com a juventude. Eu queria que o senhor detalhasse mais sobre a programação? Sobre a conferência, a psicóloga no evento. Achei interessante. Sim, vamos lá então. O evento ele vai acontecer da seguinte forma: como eu disse, ele começa às 14 horas. E como a gente sabe que muita gente precisa voltar, tem seus cultos, então nós vamos estender somente até às 18h30. São 3 palestras. A primeira palestra eu vou estar falando de algo mais prático, né, dos dilemas da liderança e de como desenvolver alguns projetos. Eu vou estar também apresentando algumas coisas bem legais que eu não vou anunciar aqui agora, mas com uma plataforma que você já sabe, né, de liderança, entre outros projetos que vão ser colocados lá. O pastor Divaldo Filho, que inclusive ministrou no último Liderar Nordeste, cara assim sensacional, será um dos preletores do evento. E no último momento nós vamos ter lá uma espécie de mesa redonda, um podcast, né, num formato diferente, onde a psicóloga Sheilane e o pastor Edivaldo Filho, eles vão estar respondendo alguns questionamentos que nós vamos direcionar e também dúvidas, obviamente, se der tempo ali dos líderes, sobre diversas questões. Por exemplo, estou com um jovem com depressão ou que tem sinais de pensamentos suicidas. Nada melhor do que um psicólogo, uma psicóloga, alguém que entende a psique humana, para instruir esse líder ao que fazer. Meu jovem tem tendências homossexuais, meu jovem tem isso, aquilo, entendeu? Situações do dia a dia. Sim. O que fazer, né? Então, são pessoas capacitadas e que eu tenho certeza que vai ser um momento assim de muita aprendizagem. E acaba, é claro, se tornando um culto também, né, Jefté? Tem um momento assim de despertar espiritual. E esse início de ano, eu acho que mais do que outra coisa, é trazer esse sentimento para o líder de que é possível. Como eu disse, não existe mocidade, juventude fraca, existe mocidade mal motivada, né? Acredito que uma juventude com a motivação certa, ela é capaz de mudar o mundo. O avivalista John Wesley um dia disse, né, tem uma frase célebre que ele diz assim: Deus, dê-me apenas 100 homens. Vamos usar a palavra jovens aqui, tá? Dê-me apenas 100 jovens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a ti, e eu vou abalar o mundo inteiro. Olha que coisa, entendeu? Então, assim, com 100 jovens, até porque Cristo, a equipe dele era de quantos? Só de 12. Com 12, num período em que não tinha tecnologia como tem hoje, não tinha meio de transporte, ele mudou a história da humanidade. Então imagina você que é líder,
O que você não pode fazer com 10, 20, 50 ou 100 jovens impactados por uma visão do céu? Então, a proposta é essa. Nós também estamos lançando um tema novo para esse ano, embora não tenha congresso, mas é um tema que pode servir como suporte para os líderes, em especial aqueles que ainda não fizeram nada, né, não tem nada programado. E o tema do ano é Cristo vive em mim, baseado em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Acho que tudo tem que começar por Cristo, né? Cristo é a fonte, Cristo é a base. Não adianta a gente levar outras coisas quando, na verdade, o nosso jovem ele precisa do arrozinho com feijão. Estou colocando assim, o arrozinho com feijão é o que nutre, né? Verdade. É a palavra, é o Cristo ressurreto, é o Cristo crucificado, e mostrar algumas coisas importantes. Quando eu visto, por exemplo, uma camisa Cristo vive em mim, é algo que não é só uma camisa física, tem uma mensagem. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a pergunta é: eu tenho usado os meus dons e talentos para glorificar o teu nome? Se Cristo vive em mim, eu tenho sido luz para essa geração e influenciado com aquilo que Deus me deu? Se Cristo vive em mim, eu tenho realmente glorificado a Ele através do meu comportamento, das minhas ações, da minha santidade? Então tem muita coisa envolvida nesse Cristo vive em mim. Não é só uma marca, não é só uma camiseta, mas é uma mensagem que vem de encontro à vida e ao coração desse jovem. Meu Deus. A gente está caminhando para o final e eu vou fazer uma sessão aqui de bate-volta, mas eu quero só que o senhor explique como é que vai funcionar as inscrições. Pastor Loran, as inscrições para o treinamento. Já está liberada, né? Elas podem ser feitas de duas maneiras, tanto na portaria do Templo Central, tá? Na portaria do Templo Central, na portaria que eu digo, na Almadi, né? Lá no Templo Central, quanto também através de um telefone. O telefone está lá nas redes sociais da Juventude com a Desma. Eu vou aproveitar aqui, vou passar. É o 819, deixa eu só abrir aqui meu WhatsApp, que eu sou ruinzinho de memória aqui só. Certo. Mas é o 99 o prefixo, 981348773. Pastor, eu não tenho tempo de ir lá na Juventude Imperatriz, eu não moro fora, eu preciso garantir minha inscrição. Então você entra em contato com esse WhatsApp, já preenche as informações, já faz o Pix, pronto, está garantida a inscrição. No dia você só pega o crachá, entra e deu tudo certo. Excelente, excelente. Vamos lá? Pastor Fernando, qualquer pessoa pode ser de jovens? Desde quando ele esteja disponível para servir o reino. Deus está procurando pessoas que estejam decididos a aceitar a missão. A Bíblia diz que a seara é grande, poucos são ceifeiros, mas Deus continua sendo o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está continuamente recrutando soldados para militar no seu grandioso exército. Glória a Deus. Pastor Loran, como ser um líder que passa confiança? Olha, através do exemplo. Eu acho que o principal motivo, né, das pessoas terem credibilidade, terem confiança em você, é enxergar em você um exemplo de vida. Um exemplo em tudo. Vou pegar aqui o texto que o Fernando mencionou sobre Timóteo, né? Paulo, ele traz uma orientação a Timóteo. Olha, seja um exemplo em tudo. Seja um exemplo na palavra, no trato, no amor, na caridade, na santidade, né, ou na pureza. Enfim, seja um exemplo em tudo. No momento em que você se torna um exemplo através das suas ações em tudo que Paulo está orientando Timóteo, automaticamente você ganha a confiança dos seus liderados. Isso é bem prático e objetivo. Pergunta clássica de líder de jovem: como aumentar o engajamento dos meus jovens, pastor Fernando? Tendo conteúdo. Conteúdo. Se você quer ter uns jovens engajados, você vai criar com eles uma linha de conteúdo, de didática. Quando eu falo conteúdo, estou falando da didática de trabalho, né? Porque às vezes nós vemos uma liderança, pastor, engessada. Você pode inovar sem mundanizar. Não precisa trazer as práticas mundanas para trazer massas. Trazer massas, ela pode até num primeiro momento parecer ser algo atrativo, mas tem um problema nisso aí. O difícil não é você trazer os jovens para a igreja. O difícil é você fazer com que eles permaneçam na igreja. E aí só através da palavra. Então você pode trazer um conteúdo, uma bagagem de informações com inovações, mas sem fugir dos princípios que a Bíblia reza. Porque assim, tem pessoas que buscam
novas estratégias e ferem princípios. Eu defendo que o líder, ele até pode ter novas estratégias, deve ter, contanto que elas não firam os nossos princípios. Entendido. Você, líder de jovens, o que fazer primeiro, pastor Fernando? Depois o pastor Laran responde. Primeiro você... Eu vou responder. Deixa eu responder primeiro. Fica à vontade. Participa do treinamento de líderes. Primeira coisa a fazer é essa. Depois do treinamento tem a plataforma. Opa, como é esse negócio? Eu vou deixar para ele, porque o projeto está ardendo aqui, ele vai compartilhar essa plataforma. Quero que o senhor fale sobre essa plataforma. Você, líder de jovens, o que eu devo fazer? Ir para o treinamento? Treinamento, Juventude como a 10, mas vem aquelas interrogações. Que projeto vou desenvolver? O que eu vou fazer? Eu tenho aí de janeiro a dezembro, o que eu vou fazer? Primeiramente, busque em Deus projetos voltados para a sua realidade local, né? Para o seu tempo. Observe quem você está liderando e qual a dificuldade, qual que aquela juventude tem. Baseado nisso, busque em Deus. Ele não vai te deixar sem projeto, não vai te deixar sem visão. Então, primeiramente, conselho, buscar em Deus a direção certa para o tempo oportuno que Deus está lhe colocando. Desenvolver suas funções, né, como foi falado, tanto aqui com a sua experiência, mas também, se não tiver a experiência, Deus vai acrescentar na sua bagagem a graça, a autoridade, o conhecimento. Eu sei que ao final vai tudo dar certo. É sempre importante ter uma organização, né? Você faz uma organização trimestral, entendeu? Analisa o que funcionou naquele trimestre, se partindo para ali para depois não funcionou, reveja alguma coisa, vai pontuando. Entendi. Então, vai dar tudo certo. Antes do pastor Laran falar sobre a plataforma, essa plataforma que ele está trazendo agora, como aumentar meu número de jovens? A melhor forma é continuar direcionado pelo nossa maior missão, a evangelização. Não tem como eu aumentar o número de jovens se não evangelizar. Então, eu preciso ter na minha juventude o fazer com que a minha juventude que eu lidero seja apaixonado por almas, resgatar os valores que não deveriam ter sido perdidos, implantar no coração do jovem que eu posso ser um jovem missionário que ama a palavra de Deus e que entende que a minha maior missão aqui é pregar. É ir atrás daqueles jovens que estão afastados, tá? Porque inchaço é diferente de crescimento. Eu não posso ter uma juventude inchada, eu preciso, para ela crescer, eu não posso deixar de ser fundamentado na palavra. Aí a gente olha para um respaldo bíblico, Atos capítulo 2, o que escreve Lucas, né? Uma igreja pujante que cresceu de forma extraordinária, eles tinham pilares preponderantes para aquele crescimento. Primeiro, fundamentados na palavra, cresciam na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz também que todos os dias eles estavam nas casas e no templo e não cessavam de pregar. Meu Deus. E aí a Bíblia diz, e todos os dias o Senhor acrescentava aquele que se havia de salvar. Então, a igreja primitiva, ela não é diferente do que deve ser a igreja de hoje. Meu Deus. Pastor Laran, como aumentar o número de jovens? Eu acho que o primeiro passo realmente é como o Fernando falou, né? Você tem que ir até eles, nas faculdades, nas praças, nas escolas, não ficar esperando somente eles vir à igreja. Às vezes o líder está lá, faz um trabalho bonito, faz um culto legal e espera com que as pessoas batam lá e cheguem. Mas se você, por exemplo, pensar num vendedor de consórcios, né? Nós temos aqui o pastor Ailton, que é representante comercial também de uma empresa de colchões. Se o pastor Ailton ficar só esperando as pessoas virem fazer os pedidos para ele vai passar dificuldades. Né? Então ele tem que ir lá na empresa, conversar, mostrar e vender o produto dele. Da mesma forma, se você pegar esse pensamento, da mesma forma é a igreja. Você tem que ir na universidade, você tem que ir na escola, você tem que ir no vizinho. O pastor Cleves agora está lançando não, né? Ele está aplicando um projeto que é o Ame Seu Vizinho, mostrando a importância de você também trazer pessoas próximas da sua casa. Então, evangelizar, trazer, inovar. Uma vez que você trouxe e que a ação do Espírito convenceu essas pessoas, aí você tem que desenvolver um programa inteligente, baseado na palavra e com orientação do alto para consolidar. Porque nós também temos um grande problema. Nós ganhamos muita gente, mas nós também perdemos muita gente. Isso é um calcanhar de Aquiles aí, né? É um problema muito sério das nossas igrejas. Há uma frase, muita gente diz que as portas do fundo muitas vezes são maiores do que as de entrada.
Então nós ganhamos muita gente, mas perdemos também muita gente. Então o líder precisa ter essa capacidade de ganhar as pessoas, mas de desenvolver um planejamento de crescimento, de consolidação e de integração. Imagina um jovem hoje que aceita Jesus no congresso do Fernando. Vou pegar aqui o evento da Comadésima hoje, né? O pastor Godoy vai pregar, imagine que Deus dê uma graça para ele faça o convite, as almas venham se converter. Aí entre aquelas almas estão ali 50 jovens, beleza? Aquele jovem nunca teve uma experiência com Cristo e ali é motivado pela palavra, vai na frente e entrega a vida para Jesus. Aí ele vem para o culto na congregação, ninguém cumprimenta ele, ninguém fala com ele, ele vem no outro domingo, ninguém fala com ele vem mais 2 domingos, vai chegar uma hora que ele vai se sentir um peixe fora d'água, ele não vai sentir que aquele ambiente é dele, porque não houve um sentimento de integração. Então nós somos muito numerológicos, nós queremos, ficamos muito impressionados com números em apresentar para a liderança da igreja: olha, o nosso congresso, ganhamos 200 almas para Cristo, fizemos uma cruzada, 500 pessoas aceitaram Jesus. Aí você procura a tua mocidade, não cresceu nada. Você vai procurar na igreja, não cresceu nem no número, nem no dízimo. Porque se cresce no pessoa, também cresce no dízimo. Não é verdade? Com certeza. Verdade. Não estou colocando a questão do dinheiro, mas naturalmente também cresce o dízimo da igreja. E cadê as almas do congresso? Cadê as almas da cruzada? Então tem um problema nisso aí. Então, é ganhar e consolidar. Se não consolidar, você não vai ver crescimento da igreja. Nada feito, entendeu? Entendido. Pastor, antes do senhor falar sobre a plataforma, tem a última pergunta. Quero saber se já foi feita a camiseta da Comadésima. Sim, nós estamos, como eu disse, nós estamos lançando aí o tema Cristo Vive em Mim, né? Já temos a arte pronta, vamos disponibilizar esse material, disponibilizar camisetas, tudo. Eu sei que alguns líderes já tem tema próprio, a gente não vai bater de frente, mas a ideia é dar um suporte aos líderes, em especial aqueles que ainda não têm nada. Então, por exemplo, aquele líder que não tem um projeto pronto, que ainda não tem uma marca pronta, né? O tema da Juventude Comadésima é Cristo Vive em Mim. A gente já tem tudo pronto. Então, o líder tem um projeto pronto que ele pode só aplicar na igreja dele, inclusive a marca, a camiseta, a identidade visual e tudo mais. Plataforma, explica sobre o que é isso. A plataforma é um projeto que Deus colocou no nosso coração, é um programa de formação de líderes. Como eu disse, nós não conseguimos chegar em todos os lugares, mas uma visão pode chegar. E hoje todo mundo tem acesso à internet, a uma plataforma, né, nas redes sociais. Então nós estamos desenvolvendo para lançar agora na Conferência de Líderes uma plataforma virtual que é um programa de assistência ao líder. Nesse programa de assistência ao líder, o líder vai entrar, ele tem um curso completo sobre liderança. Tudo que você precisar saber sobre liderança, ele tem lá. Um curso desse, você que mexe com cursos online, você sabe que um pastor Lucinho ou qualquer outro aí cobra o quê? 600, 700, R$1.000 um curso. Só que esse curso, essa plataforma não tem só um curso de liderança jovem. Imagine que o líder muitas vezes ele não sabe o que vai pregar no final de semana na congregação dele. Então nós desenvolvemos todo um planejamento mensal com séries para serem aplicadas através de sermões para o jovem. Por exemplo, a série de janeiro é a série Start é início, é começo. A série de fevereiro é a série Andando no Espírito, contrariando o mês do Carnaval, que é Andando na Carne. A série de abril é Perspectiva, a série de maio, Vocacionados, a série de junho, que é o dia dos mês dos namorados, é a pessoa certa que eu preciso me tornar para encontrar alguém, enfim. Então nós vamos desenvolvendo uma série voltada para a juventude, com aulas, com material didático. O líder precisa de um projeto. Por exemplo, aqui, eu queria fazer um festival de música na minha igreja, eu não sei por onde começar. Então, além de toda a orientação lá, ele vai ter um PDF, um material de apoio com um esboço de como é que a gente chama do festival de música? Esqueci o nome. Croquis, não sei. O script, né, por exemplo, do festival de música, só para ele mudar ali. Mas eu esqueci o outro nome. Então ele quer desenvolver um projeto sobre sexualidade. Então lá vai ter apostilas, vai ter vídeos, vai ter tudo que você precisar só para você aplicar na sua igreja. É um programa para ser aplicado à igreja. É um programa de formação de líderes, né, e para ser aplicado com a juventude. Então, assim... tem custo? Quanto é que você acha que você, um líder... E conhecendo o Brasil, quanto é que você acha que um programa desse, te entregando tudo, não é só um curso de liderança jovem, um programa onde você tem tudo que você precisa para aplicar com a sua juventude, quanto é que você acha que valeria um trabalho desse? Curso, a plataforma, uns R$800, R$1.000. R$1.000, né? A gente pode dividir em quantas vezes? 10 vezes. Em 10 vezes. Fica acessível, né? Sim. Nós não vamos cobrar nada. É semente no rio, de graça.
0800. Nós temos um custo para isso, obviamente, né? A gente paga, mas é um investimento que a gente está fazendo na vida do líder. O líder ele não vai pagar nem um centavo por esse trabalho. Nós queremos criar a maior comunidade de liderança jovem do Brasil através do programa, né, através do programa Chamados para Liderar. E dentro dessa plataforma, nós já estamos desenvolvendo isso. A primeira ideia agora é lançar a plataforma na internet. Depois que a plataforma estiver toda rodando, estiver toda prontinha, aí nós já estamos trabalhando para transformar a plataforma num app, para você baixar ela lá no seu Android ou no seu iOS. Aí a coisa vai virar mais ainda. E fora o conteúdo que você vai encontrar lá para aplicar e para conhecimentos gerais, nós queremos também desenvolver dentro da plataforma uma conexão de líderes, né? A gente está pensando ainda como conectar esses líderes. Como um líder, de repente, pode trocar uma informação com outro líder lá de São Paulo, lá do Mato Grosso. Por isso que é uma comunidade, né? Uma comunidade de líderes. Não vai ter uma bandeira de Imperatriz, de Açailândia, não. É um programa para o Brasil, né? Claro que nós temos que ser o primeiro a executar o programa. Imperatriz, Almadi, Almada, né? Vamos aplicar para mostrar que dá certo. Né? Porque o projeto é lindo, está aqui, etc. Vocês estão fazendo? Não. Então, o projeto é bonito, nós estamos aplicando e está dando certo. E excelente. Nasceu no coração de Deus, vai ser sucesso. Pastor Fernando, uma palavra de motivação para a gente encerrar esse podcast. Foi bem legal ter essa conversa com vocês, estar mais perto de vocês. Tem muitos líderes que queriam e querem estar mais perto de vocês, às vezes não tem a oportunidade, e essa é uma das tais. Uma palavra de motivação para o líder que está lá na ponta, lá no interior, lá na cidade mais distante, que às vezes não tem tanto acesso, não tem tanta comunicação, mas que precisa de ajuda. O que você falaria para esse líder? Primeiro, o ano começando, uma palavra propícia para motivar esse líder, dizer para ele que ele está em uma das missões mais nobres que tem, que é ser chamado por Deus, ser vocacionado por Ele para poder fazer a obra do Senhor. Então, mesmo que ele esteja em um lugar mais distante, né, talvez nos interiores, nos locais mais distantes, vou usar uma frase do nosso presidente. Toda igreja grande um dia foi pequena. E toda igreja pequena tem condição de ser grande. Então, às vezes o líder está lá e tem 5 jovens. Ele está desmotivado. Mas eu quero dizer para você, não desista, não pare, não retroceda. Deus é na sua vida. Nenhuma igreja que se tornou grande, ela já começou com um grandioso número. Então, persista. A palavra para você é persevere. A perseverança vai te levar ao caminho mais sólido do propósito. O segredo é perseverar, mesmo que as condições pareçam ser contrárias. Porque nem todo vento que sopra contrário é vento para te fazer desistir. Tem ventos contrários que vêm para te ensinar. Então você precisa continuar perseverante. Persevera na fé, persevere na oração, persevere na palavra, persevere por um propósito, mesmo que o processo seja difícil. Mas o propósito sendo maior, o processo ele vai ficando para trás, vai dando experiência. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, salvo engano, dizendo assim: mas não somente isso, mas nós precisamos nos gloriar nos tempos difíceis. Ele usa a expressão ali, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A nossa esperança é Cristo. Então, foi Deus que te chamou, Ele te vocacionou. Então, a palavra é: persevere e tenha um ano incrível na presença do Senhor. Não venha de janeiro a julho e julho tira o pé do acelerador. Continue acelerando até dezembro, até 2025, 2026. E assim vai. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Pastor Fernando, muito obrigado. Pastor Luarão, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Muito obrigado, viu, Pastor Fernando, também. Eu quero fazer um pedido para vocês. A gente tem as nossas redes sociais, que é atualmente comadesma.news. Quero que você vá lá e compartilhe os nossos conteúdos, curta, comente, mande para mais pessoas. E também esse podcast estará na TV Comadesma. É um programa da nossa TV. Quero que você compartilhe também, mande para mais pessoas, mande para o seu pastor e venha com a gente, tá certo? Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. A paz do Senhor. Aleluia. Meus amigos, me perdoem, estava nervoso hoje. Rapaz, peguei pressão hoje. Foi só o chefe entrar mesmo, que depois que ele saiu, tu desenrolou aí de